nós temos observado todos os anos da eleição, a gente observa a falta de acessibilidade e a gente promete, da próxima vez nós vamos orientar, nós vamos trabalhar com eles para que melhore. E isto a gente vem, graças a Deus, o estado de Rondônia vem melhorando cada dia. O que sempre eu pergunto, o que a comissão, o que o mesário precisa saber na hora de receber a pessoa com deficiência? Eu já ouvi muitas pessoas falar, se o deficiente cair tem que deixar no chão. Não, você chega e pergunta se ele precisa de ajuda, se ele quer ajuda. Ele que vai lhe dizer se quer ajuda. E se ele disser sim, você pergunta como posso lhe ajudar. Porque ele é todo, principalmente o deficiente físico, ele tem uma série de causas, de efeitos, que se você pega do lado errado, não é aquela forma de pegar, de tocar nele, ele pode cair mais. Então, ele mesmo diz como você pode ajudar. A pessoa com deficiência visual, você não pega no braço dele, você não pega no braço, porque você vai desorientá-lo cada vez mais. Ele pega no seu braço, você só dá o braço para ele pegar. E ele pega e você, pelo passo que você está dando, ele vai lhe acompanhar. A guia dele é aqui no braço, ele sabe exatamente o passo que você está dando. Já o auditivo para mim é o mais difícil que tem de se conduzir ao deficiente auditivo. É uma pessoa que o físico é maravilhoso, os olhos, ele enxerga tudo, mas tem a maior dificuldade, que é a da comunicação. A comunicação com o surdo, eu acredito que no futuro todos vão fazer curso de Libras. Alguém tem que ir num ambiente conhecer a Libras, principalmente nas repartições públicas, nos bancos, no supermercado. É uma dificuldade. Então, também vem essa dificuldade no dia da eleição. É por isso que nós estamos repassando para vocês como tratar a pessoa com deficiência. Primeiro, o que faz a recepção da pessoa, do eleitor, né? Do eleitor em geral. Mas lá na lista, quando ele está recebendo os eleitores, ele já sabe que ali tem alguém com deficiência. Então, esse cuidado. Se tem alguém cadeirante, vamos ver como está o corredor de acesso. Esse corredor de acesso tem que estar livre, tem que pegar 30 centímetros no mínimo para poder pegar a cadeira de rodas sem esbarrar em nada, né? Não pode ter obstáculo. Essa é a preocupação com o cadeirante. Aí um dia me perguntaram, e se ele cair, né? E se ele cair? Não precisa ficar assim, apavorado. Vamos perguntar a ele, primeiro vamos ver qual é a consequência da queda. Vamos chegar perto, você diz, você quer ajuda? Aí, se ele disser não, também não fique magoado porque ele disse não. Por que ele disse não? Ele disse, eu vou tentar me levantar. Esse não dele quer dizer isso. Eu vou tentar. E realmente ele fica tentando e às vezes não dá. Aí sim, você está parado esperando. Aí ele diz, eu preciso de ajuda. Aí você pergunta, como posso lhe ajudar? Esse é o tratamento da pessoa cadeirante, o deficiente físico cadeirante. Uma das causas, né? Agora, vamos ver a condução a segurança desse cadeirante até a mesa, porque até aí nós estávamos no acesso, no corredor de acesso. Agora nós vamos conduzi-lo até a mesa. Geralmente ele vem só, né? Mas se ele tiver dificuldade de tocar a cadeira, você vem, pega atrás e conduz até a mesa.
E dali ele já faz todo o processo e vai para a urna. Ele vai porque ele já está treinado na urna, né? Ele já vem com a preocupação de chegar na urna para votar. Esse é o cadeirante. Aí vem a pessoa com deficiência visual. Como nós vamos trabalhar a pessoa com deficiência visual? Todos os cartórios, aonde vai votar, está equipado com fone de ouvido? Porque alguns talvez não estejam, mas eu já me informei, vai ter à disposição de alguns fones de ouvido, nas sessões que não tiver. Se não está equipado, porque deixou de registrar, a pessoa deixou de registrar que tinha deficiência. Às vezes acontece. Ou ficou deficiente depois, ou ele mesmo passou despercebido quando foi se cadastrar. A informática nos informou que a urna, ela só aceita o fone de ouvido se tiver cadastro de pessoa com deficiência para aquela sessão eleitoral. É isso que o senhor está querendo dizer. Então, nós ainda vamos disponibilizar, né, caso não tenha, né, o registro de pessoa com deficiência, ainda pode acontecer, né? Ainda pode acontecer. Aí, novamente, se procura o coordenador e vamos ver o que você vai fazer. Se faz tem que fazer anotações, né, as observações de que a pessoa é portadora, é a pessoa com deficiência visual, mas por motivos além da nossa vontade, ele não consta no cadastro como deficiente visual. E aí é um novo processo de se conduzir lá onde estão reunidos os coordenadores para pegar o fone de ouvido. Vamos para o auditivo. Sim, quando você recebe a pessoa com deficiência auditiva, o visual, a primeira coisa é entregar a réguazinha para ele. Ele já está ali, né? Aí você entrega, porque ele não vai poder assinar se ele não tiver a régua. E todas as sessões estão equipadas, né? Onde tem deficiente visual, está equipado com todos os equipamentos estão à mão. Não tem como reclamar, não tem como se falar que nós não temos acessibilidade para a pessoa com deficiência. O auditivo. O auditivo, ele vê, ele anda, mas a dificuldade dele é de comunicação, como eu já falei, é uma dificuldade muito grande da comunicação. Então, deve ser todo e por escrito. Alguma comunicação, se não tiver no momento o intérprete, que usem a caneta que eles gostam quando você explica o que você quer. Já que não dá para você saber o que ele está dizendo, nem ele vai entender o que você quer, então escreva. Porque as nossas urnas são adaptadas, né? Então é preciso somente o acompanhamento. Aí vem o intelectual, a deficiência intelectual, que antigamente chamava-se mental, mas hoje é uma deficiência intelectual. Muitas vezes eles recebem a ordem para votar, né? Eles votam porque o autista, por exemplo, mas ele vem acompanhado dos pais. Aí eu quero até dar uma sugestão. Ao chegar na mesa com os pais, com o responsável, uma pessoa da própria mesa acompanha ele até a urna para evitar problema de ter terceiros na urna. Entendeu? Isto com a pessoa com deficiência intelectual. É uma sugestão que eu estou dando, porque pode chegar um que precise ir até a urna acompanhar. Ele assina, ele sabe, mas para ir à urna precisa ser acompanhado e o terceiro não pode ir com ele. Não sei como é que está essa autorização para vocês. Depois o professor vai poder esclarecer melhor. Né? Porque às vezes eu posso dizer, não,
o pai, o responsável vai com ele até a urna, mas pode ser que não possa, né? Pode ser que tenha algum... E procurar saber se um da mesa pode acompanhar essa pessoa com deficiência intelectual até a urna. Nós temos esse tipo de deficiência e eles estão todos habilitados para votar, estão todos autorizados. Hoje nós temos uma situação muito boa em relação à pessoa com deficiência. Só está faltando para nós acessibilidade, e isso a Comissão de Acessibilidade da OAB está se movimentando, porque nós somos do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e faz parte também uma das pessoas que compõem essa comissão. Então, eu acredito que um pouco mais a gente vai ter uma acessibilidade de ponta em Rondônia. Agora, a pessoa pergunta, e o que é acessibilidade? Todo mundo fala, mas o que é? É a condição de se movimentar com segurança em qualquer ambiente. Aí nós sabemos que nem todas as escolas estão adaptadas, em condições, mas nós temos que atender da melhor maneira possível para que não haja nenhum prejuízo físico a essas pessoas. Então, para isso a gente tem, ao iniciar a votação, vai iniciar, vamos examinar os corredores, os acessos à sessão. Tem empecilho no meio, tem alguma coisa, vamos retirar. Não pode ter nenhuma caixa, uma cadeira, que vá atrapalhar a passagem da pessoa com deficiência. Cadeirante, meu problema, cadeirante. A pessoa que usa muleta, o que tem a amputação de um membro, né, da perna, principalmente a perna, o braço até que dá para se movimentar, mas a perna, quando ele tem a amputação, isso é muito fácil ele cair. É o que mais tem possibilidade de cair, é aquele que falta a perna, né, que foi amputado. Então, todos esses cuidados, para quem está coordenando, para o mesário, até vocês me disseram o nome do que fica para fazer a recepção. Pois é, o monitor precisa estar preparado, observando a entrada da pessoa que vem votar, do eleitor. Eu gostaria que vocês me perguntassem alguma coisa a mais, para a gente poder ir desenvolvendo. Quais são as dúvidas, como que a gente vai fazer? Dentre todos os instrumentos e tudo aquilo que a senhora acabou de mencionar sobre o que não deve ter no trânsito da pessoa com deficiência de mobilidade, inclui-se também, às vezes, muitas vezes, com um aspecto até de cultura, colocar um tapete, alguma coisa. Isso também está fora. O tapete também não pode estar nos locais de votação. O tapete não pode, porque ele tem a facilidade de, até quem não usa muleta, quem não tem problema de mobilidade, até para essas pessoas tem perigo, porque quando você pisa ele escorrega, e se for a muleta, quando tocar nele ela vai embora e ele cai. Então, procurar retirar tudo que é de tapete, limpa o pé, só para limpar, segurar a porta, aqueles enfeitezinhos para segurar a porta, retirar. Agora eu quero falar também sobre o cão-guia. Tem cegos que usam o cão-guia. E pessoas que não entendem, não querem deixar aquele cachorro passar ali no meio do povo. E é um direito da pessoa com deficiência visual. O cego, ele vem acompanhado do cão-guia, aquilo ali são os olhos dele. Ele não mexe com ninguém, ele é totalmente ensinado. É como se ele fosse alguém que acompanhasse. Vocês já viram a corrida de cego, como é? Que ele vai amarrado com outro?
vai de pulseirinha com a outra pessoa, com o técnico, e o que acontece? Eles tampam o olho do técnico, para que ele corra de igualzinho a pessoa com deficiência visual. Então, é a mesma coisa. O cão são os olhos da pessoa com deficiência visual. Ele tem acesso garantido por lei em qualquer ambiente. Ele não estranha, ele não mexe, ele não diz nada. Só faz o trabalho dele. Só protege e guia aquela pessoa. Então, é um dos casos que vocês precisam observar quando alguém vier acompanhado do cão. Tapete não, cadeira no corredor não, o acesso tem que estar livre, o acesso do cão-guia é permitido, o fone de ouvido permitido para quando está registrada a pessoa com deficiência visual, que não tem o cão-guia, mas ele precisa ouvir apesar das nossas urnas serem adaptadas, né? Todas elas têm o braille, mas tem muitos que não conhecem, não sabem. Ainda não tiveram acesso à leitura em braille. Acontece muito isso. Outra barreira muito frequente é a fiação, né? Das urnas, do equipamento eletrônico, né? Exato. Tem que ser observado para não ter o acesso. A fiação. Muito cuidado na fiação. Procurar ao máximo levar pelo pé da parede, se for o caso, não poder deixar de ter essa fiação. Mas ela cruzando uma sala é um perigo. Porque eles vêm, ele não, principalmente a pessoa com deficiência física, eles são engraçados. E tem de todos os tipos, né? E tem uns que eles têm a dificuldade de se locomover, mas eles arrastam o pé. É a forma como ele se segura, como ele se equilibra, é arrastando o pé. Aqui tem uns 2 ou 3 aqui em Porto Velho. Esse que arrasta o pé, se ele vai entrando numa sala e está a fiação por fora, no meio, atravessando a sala, é muito arriscado ele topar nesse fio, até pela maneira dele andar. Aí ele não tem como desviar, às vezes ele está vendo o fio, mas ele não pode desviar, porque o pé já vai direto. Matheus, bom dia. Bom Meu nome dia. é João Paulo, sou chefe de cartório da 21ª Zona Litoral, que engloba 15 locais de votação lá na Zona Leste de Porto Velho. Eu gostaria inicialmente de agradecer as orientações que a senhora nos passa nesse momento e também aproveitar o ensejo e fazer uma pergunta para a senhora. Como nós, servidores da Justiça Eleitoral, no momento da votação, como nós poderíamos orientar um deficiente visual que não conhece o braille? Embora as urnas eletrônicas, como a senhora já bem disse aí, ela possua os teclados com indicação de braille, o deficiente visual que não conhece o braille, seria possível os mesários acompanharem o deficiente visual até a urna eletrônica e indicar a ele qual é a tecla número 5 na urna, porque a tecla número 5 é a que fica no meio do teclado. É a única possibilidade que nós vemos assim, de orientação dos mesários para o deficiente visual que não conhece o braille. O que a senhora pensa sobre isso? Nós temos o fone de ouvido, é exatamente a orientação que ele precisa. Ele toca na tecla e ele diz, tecla 1. Ele vai orientando, todo o tempo a voz vai orientando a pessoa com deficiência visual, vai orientando na tecla. Porque se acompanhar, um mesário acompanhar, pode haver impugnação, alguém que está ali diz, mas eu vi o mesário indo lá ensinar ele a colocar o número que ele queria. A gente tem que se prevenir de tudo, né? Tem que se garantir. Se nós temos esses equipamentos de orientação,
como o fone de ouvido, ele também me informou que todas são equipadas com fone de ouvido aonde tem pessoas com deficiência auditiva. Se alguma não tiver, é a hora de chamar o coordenador e vamos no local, na sala onde ficam os fones disponíveis. Isso ele me passou que vai ter essa sala onde está aqueles equipamentos que poderão surgir de última hora uma necessidade dele. Então esse equipamento está lá na sala. Então vamos dizer que lá nas sessões, uma delas não tenha o fone de ouvido. Uma comunidade não tem. E vai ser atendido, né? E ele tem um deficiente audiovisual, mas a sessão não está equipada com ele, não está lá à disposição, porque por um determinado período não tinha a pessoa com deficiência visual, mas surgiu. Às vezes a pessoa é acidentada logo muito próximo da eleição, acontece isso. Porque aí nós vamos em busca do equipamento, do fone de ouvido, para levar, para sanar essa situação. Vai aparecer N situações, porque onde tem aglomeração de pessoas, onde se vai atender muita gente, sempre aparecem momentos difíceis. Mas eu estarei à disposição de você, com o telefone ligado, e na hora que houver uma coisa porque eu acho que não vai acontecer nada que vocês não saibam resolver. Já está tudo costuradozinho. Mas vamos dizer que haja um problema que não deu. Aí liga, dona Deus, aconteceu isso assim, assim. Eu digo, tá bom, eu estou em tal canto, chego já aí, eu mando me pegar, porque eu vou para resolver. Muito obrigado. Mas com certeza vai dar certo. E saiba que eu estou às ordens, eu vou a Fortaleza, vou a Natal, depois a Fortaleza e volto para a eleição, eu estou aqui, em Porto Velho. Obrigada. E à disposição de vocês. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de levar esses conhecimentos, essas informações à população. Obrigada. Obrigado. Ok, então vamos falar um pouco sobre os aspectos legais relacionados com o voto da pessoa com deficiência. A Justiça Eleitoral, ela já há algum tempo se preocupa com esses aspectos, questões de acessibilidade, mas no ano passado, nesse aspecto jurídico, houve um avanço muito grande, que foi a edição da lei conhecida aí como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Essa lei 13.145 de 2015, que se havia alguma dúvida quanto a vários direitos dessas pessoas, essas dúvidas então foram sanadas. Essas novidades ou alterações da lei 13.145, elas foram contempladas na nossa resolução dos atos preparatórios, né? Que a resolução que fala do trabalho de votação, do trabalho do mesário, todas essas situações. Então já há de muito tempo que a pessoa com deficiência ela tem preferência na hora de votar. Então isso aí não é novidade. Agora, algumas situações que são novidades são, primeiro, essa questão da habilitação do áudio, né? Antes, somente estavam habilitadas ao áudio aquelas sessões que tinham pessoas cadastradas como portadores de deficiência visual. Então, aquela sessão que não tinha ninguém cadastrado, o áudio não funcionava. Depois isso passou a melhorar. E essa eleição, como é? Justamente como a dona Deus estava dizendo, né? Todas as urnas, elas estão habilitadas ao áudio. Mas, por uma questão logística, somente terão um fone exclusivo aquela sessão que tem uma pessoa cadastrada. No entanto, o local de votação, ele terá outros fones, né, para ser utilizado quando necessário. E como é que isso vai funcionar? Né? O mesário, quando ele for atender um eleitor
com deficiência visual que já estava cadastrado, a urna automaticamente habilita o áudio. E o mesário vai ver lá no terminal dele, áudio habilitado. Mas se chegar um eleitor que não estava cadastrado, a urna vai tratar ele como um eleitor que não possui deficiência. Mas ele necessita do áudio. Então o mesário vai ter um código, isso vai ser explicado no treinamento do mesário, que ele habilita o áudio da urna. Então automaticamente a urna começa a funcionar com áudio. E aí fornecer o fone a ele, né? Se não tiver um fone naquela sessão, vai então procurar o monitor do local de votação, que vai colocar o fone e ele vai ter então esse áudio habilitado. Então dessa forma que as urnas estarão configuradas, né? Para eleitores cadastrados, a urna automaticamente aciona o áudio, e para eleitores não cadastrados, o mesário habilita o áudio, né? A questão do acompanhamento, né? Essa é uma questão que sempre foi um pouco polêmica por conta de quebra de sigilo de voto, né? Então, o eleitor, em tese, ele vota sozinho, né? Eu não posso ter alguém acompanhando. Entretanto, né, existem os casos que é muito difícil ele votar sozinho. Então, a legislação também ampara esse acompanhamento e ela frisa aqui para dois casos, né? Não só para a pessoa portadora, pessoa que tem deficiência, mas também para aquele com mobilidade reduzida, né? Ou seja, uma pessoa que temporariamente está com a sua mobilidade reduzida, né? Então, ali se nós formos também a resolução dos atos preparatórios, nós vamos ver lá no artigo 50, né, que ele diz que o eleitor pode ter um acompanhamento. Agora, quem vai avaliar essa necessidade de acompanhamento é o presidente da sessão, né? Então, o presidente, que é a autoridade ali na sessão, ele vai avaliar. O eleitor tem deficiência visual, mas ele entende braille, ele com o áudio ele vai conseguir votar, então ele não precisa, é ele que vai dizer se ele consegue votar por ele mesmo ou se ele necessita de um auxílio. Se ele necessita, o presidente então julgou que é extremamente necessária, imprescindível essa ajuda, ele pode ter. Quem é essa pessoa que poderá auxiliá-lo? Não pode ser o mesário, né? Não pode ser fiscal de partido, candidato, mesmo qualquer pessoa ligada a partido, né? Porque isso, embora não haja, pode não haver na prática nenhuma influência, mas gera uma tremenda desconfiança, né? Então é uma pessoa da sua confiança, é isso que o artigo diz, né? Diz que o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser auxiliado por pessoa de sua confiança, ainda que não tenha requerido antecipadamente ao juiz eleitoral. Mesmo que ele não requereu isso antes, mas ele chegou lá na sessão, anunciou que ele precisa de um acompanhamento, o presidente da sessão vai avaliar, vê que é imprescindível, ele pode, né? Então, é isso que o parágrafo 1º diz, que o presidente, verificando ser imprescindível que o eleitor com deficiência ou mobilidade seja auxiliado, autorizará o ingresso de uma segunda pessoa na cabina de votação. E essa segunda pessoa poderá, inclusive, ela apertar os números. Então, por isso, é uma pessoa da confiança do eleitor. Normalmente vai ser alguém da família, né? Ou seja, agora, óbvio, e se, por uma coincidência, essa pessoa da família seja também fiscal, seja um membro de partido, então ela não poderá, né? Porque há uma vedação de que pessoas ligadas a partido acompanhem. Ou o mesário é o filho dessa pessoa, também não poderá o mesário ir lá, certo? Então, essa autorização ela é dada e quem vai verificar isso é o presidente da mesa. Isso é essencial que fique registrado na ata de eleição,
que o eleitor fulano foi auxiliado pela pessoa X, né? Porque tudo isso pode sim ser matéria de impugnação da sessão, né? Alguém que diga que houve ali uma quebra de sigilo, e nós teremos documentos para instruir o juiz na hora dele decidir quanto àquela impugnação. Dizer, não, realmente aqui está informado que foi acompanhado, é o caso de uma pessoa que está amparada pela lei e foi essa outra pessoa que o acompanhou, né? E aí o juiz tem elementos para julgar. Essa é uma novidade, então, que é a mais, talvez, mais interessante, né? E aí continuam os outros direitos, né? As outras garantias que a Justiça sempre proporcionou, que é a garantia do uso da régua, né? Para assinatura, da identificação em braille, que a urna já possui, né? E o eleitor com deficiência também, ele pode trazer algum instrumento mecânico, algo que o ajude a assinar, por exemplo, alguns têm punção, né? Aqueles, um gabarito, enfim, ele pode fazer uso disso. E, no mais, é a questão do fone de ouvido e do auxílio pela pessoa. Interessante para o cartório, né, para os mesários ali, a zona eleitoral, ela montar uma estrutura de que sempre que aparecer um eleitor com deficiência que não possui cadastro, ela anote os dados desse eleitor e oriente ele a procurar o cartório depois da eleição, para que isso fique registrado no cadastro eleitoral, para que a gente tenha uma estatística e possa planejar melhor a eleição, né, na questão de verificar a acessibilidade dos locais de votação e atender melhor esse eleitor. Em resumo, são esses aspectos aí do dia da votação com relação a pessoas com deficiência. Não sei se tem alguma dúvida de vocês. Na hora da votação, tem algum dispositivo ali nos mesários que informe se a pessoa é cadastrada como deficiente ou não? Porque no caso do audiovisual, você disse que se ele for cadastrado já vai informar que está habilitado o fone de ouvido, né? Mas no caso das outras deficiências, que a gente pensou como a gente iria identificar essas pessoas que não estão cadastradas e encaminhá-las à zona, né? Certo. Tem algum dispositivo ali que vai informar? A informação para ele é na hora da habilitação. Então, o terminal do mesário, né, quando ele digita o título, confirma, habilitou para a urna. Quando for alguém cadastrado, aparece uma mensagem para ele, áudio habilitado. Agora, eu cheguei lá, possuo deficiência visual, não sou cadastrado. Quando eu for habilitado, não vai aparecer nada, né? Então, se eu não informar e depois eu disser que eu preciso do fone, ele vai ter que cancelar aquela habilitação e habilitar de novo, porque o código ele é inserido antes da habilitação, né? Antes do meu título. Quando ele for habilitar o eleitor, antes do título, ele vai digitar um código e o título. Aí a urna vai habilitar, né? Então, se o eleitor não falar nada, ele vai ter que cancelar a habilitação e habilitar novamente. Mas no caso de uma outra deficiência, uma deficiência de locomoção, por exemplo, o mesário não tem como saber se ele é cadastrado ou não. Como deficiente. O que poderia ser feito, né? O cartório tem esses relatórios do cadastro. Se ele quiser, se ele tiver uma estrutura de monitores, de pessoas, ele pode fornecer a esses monitores esses relatórios e que ele vá, dentro do possível, identificando sessões que não tinha ninguém cadastrado, mas surgiram pessoas com deficiência. E aí ele sabe que essas pessoas não estão cadastradas. Nós temos pessoas que têm a dificuldade, a deficiência, mas elas não estão cadastradas. Uma das ideias seria a gente convidá-las a vir fazer esse cadastro posteriormente, né? Teria que ser combinado com os cartórios essa possibilidade. Vamos falar sobre as atribuições da comissão. A comissão anterior deixou muito material, está na pasta do geral, acessibilidade, tem uma cópia, todo o levantamento que eles fizeram, os relatórios que fizeram, tem bastante coisa que a gente não consegue acompanhar, porque são muitas coisas, né? E então nós, pela pressa, pelo prazo, pela falta de recursos, nós resolvemos
enxugar um pouco as atribuições da comissão esse ano. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos auxiliar o cartório na percepção da montagem. Então, a ideia é que a gente vá, durante a montagem da sessão, não para perturbar o cartório, né, mas para identificar, olha, aqui ficou uma fiação passando, aqui tem uma barreira, aqui no corredor não tem espaço para a pessoa passar, né, já imaginando como vai ser no domingo, para que a gente possa ajudar o cartório na organização dos acessos, né, onde ficaria melhor uma placa e tudo mais. Então, nós vamos trabalhar para que a gente passe no maior número de escolas possível, porque não vai ser possível fazer todas, né? Inclusive 24ª, até mesmo a Zona Leste, a Zona Sul, talvez a gente não atinja todas, mas nós vamos partir das maiores escolas para as menores, de forma que a gente atenda o máximo de eleitor possível. Nós vamos ter, com apoio também, um relatório a ser preenchido por escola, da comissão. Então a comissão vai passar na escola e vai analisar, vai identificar ali. Coisa que aparentemente não tem nada a ver ou não pode ser sanada, mas a gente vai registrar a largura da calçada, a inclinação da rampa, a gente vai ter uma ideia mais ou menos de como seria isso, se existe piso tátil ou não, se a superfície é lisa ou se ela é uma superfície adequada para o deslocamento. Por quê? Porque depois dessa verificação no sábado, no domingo, a gente já vai ter um alerta de algumas escolas onde haja maior risco, para poder designar membros da comissão para estarem presentes ali e ajudarem nos acessos dessas escolas, né? Então, se previamente a gente já identifica que alguns lugares têm dificuldade de locomoção, nós já podemos destacar alguém para ajudar nesse trabalho. Tá? Nós também vamos orientar os mesários com relação ao uso da guia, caso alguém não conheça, talvez saiba melhor do que a gente, né? Mas se alguém tiver dúvida, a gente vai explicar como funciona, né? Até o lado certo ela tem para você guiar. E tem a dificuldade que eu vejo que o espaço é muito pequeno. Talvez alguns eleitores reclamem da assinatura ficar num espaço muito pequeno, mas o espaço no caderno é menor ainda, né? Então a gente vai ter que guiá-los para trabalhar com a assinatura dentro desse espaço pequeno aqui. Isso aqui é posicionado sobre o papel e aí você tem um espaço para assinar aqui com a caneta, né? Então, antes disso, o mesário já tem que ter certeza que essa caneta é daquelas que você precisa balançar e fazer assim, porque a pessoa não vai saber que precisou fazer isso, né? Quanto aos fones de ouvido, eu verifiquei com a informática. Parece que a enchente levou alguns. Então não tem fones de ouvido suficiente para todas as seções da capital. A informática está vendo junto com os cartórios da capital como vai ser feita essa logística. Eu sugeri que eles levantassem a quantidade de sessões exatas que tem pessoas com deficiência, para deixar já fixo nessas sessões, e deixasse uma quantidade ou com a comissão ou com os monitores daquela escola, para que houvesse esse chamado. E aí orientando o mesário no dia do treinamento, de que ele pode chamar um monitor para vir trazer o fone de ouvido ali naquela sessão, naquele momento. São ocorrências muito irregulares, né? Pode não acontecer nenhuma, pode acontecer uma na escola, pode acontecer 3 ao mesmo tempo. Então a gente não sabe. Então a ideia é que a gente tenha alguém lá responsável por manter uma quantidade X de fones de ouvido para uso ali na sessão, naquele momento, uso na escola. Nós temos também uma pesquisa de satisfação do eleitor, né, que a gente está vendo com as planos, já está pronto, e com a corregedoria, se ela vai ser aplicada de novo ou não, né, do eleitor, do atendimento e tudo mais. E um formulário de atualização de dados do mesário. Esse está pronto também, né? Esse a gente vai disponibilizar para as zonas, mas a gente combinou que seria pós-eleição, né? Após a eleição, então, a gente vai mandar essa atualização dos mesários. O que nós vamos fazer também depois da eleição, Lia, é pedir da informática uma busca nos registros das urnas de 2014, 2016, um comparecimento do eleitor com deficiência, para a gente ter uma noção da dimensão desse resultado. Se eles compareceram ou não, se votaram ou não, né, para a gente saber o nosso
esforços foi onde a gente vai direcionar na próxima eleição. O formulário para os colaboradores, né, de atendimento. E a gente vai ter também a estatística, ele está aqui não, né? Uma estatística simples, onde cada atendimento que a pessoa fizer, ela registra ao final, né? Então, nesse formulário vai ter a identificação da escola, de quem é o colaborador eventual, qual é a zona eleitoral que ele está atendendo, e aí sim, cada atendimento, olha, relato do atendimento, a pessoa chegou, o piso estava liso, nós acompanhamos para que ela não escorregasse, tal, dificuldades encontradas, sei lá, de convencer as outras pessoas de que aquilo ali era um problema, né? Pode ser a dificuldade encontrada. Sugestões, o treinamento seja especificado, sei lá, né? É só um exemplo potente. O colaborador, o que vai estar pela equipe de acessibilidade, vai estar com esse questionário na mão, para que ao final da votação a gente compile esses dados e identifique também ações para o próximo evento, que a gente possa objetivamente melhorar o nosso trabalho. Tá? E aí a gente vai passar para o pessoal dos cartórios do interior todo esse material, né, inclusive os vídeos, para que a gente possa trabalhar. Nós temos um vídeo que nós preparamos com a dona Deusa para o treinamento de mesados. Ele tem 7 minutos, então ele já ajuda a, pelo menos, chamar a atenção do mesário para esse problema. Porque senão ele fica assim, quando chegar eu resolvo. E é importante que ele tenha uma noção, que tenha esse vídeo, né, para que ele possa, é assim que faz. E comece a se ligar. Então, nos treinamentos de mesário, a gente pede que a comissão esteja presente e ajude a chamar a atenção para isso, e que onde a comissão esteja presente, que os cartórios estejam fazendo essa chamada, porque é papel importante. Às vezes a pessoa chega no treinamento preocupada com a alimentação, com os relatórios para preencher, tudo bem, mas a gente está aqui por causa das pessoas. Então vamos cuidar para que as pessoas sejam bem atendidas. Eu vou dar uma amostra do vídeo, ainda está precário, pode ser que ele melhore um pouquinho até a nossa eleição, mas ele está assim. Eu sou Maria de Deus, Ramos Carneiro, todos me conhecem como Dona Deus, sou a fundadora da FEDEC, ela foi fundada em 99, já vai fazer 17 anos, e a luta é muito grande para conscientizar a sociedade do potencial da pessoa com deficiência. A nossa luta é muito grande, porque nós tivemos que iniciar do zero para impor o conhecimento à sociedade do que é acessibilidade. Como lidar com a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. E nós temos um trabalho de conscientização dentro das faculdades, das universidades, para levar este conhecimento. Nesse momento, a nossa preocupação é com a eleição de 2016, porque o mesário precisa saber como lidar com as deficiências. Primeiro, quando a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida se aproxima da porta e nós temos um secretário que vai dar as boas-vindas, é preciso ele identificar a pessoa com deficiência. Ele pergunta. Ele já vê, mas mesmo sendo visível a deficiência, ele pergunta, você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Eu posso te acompanhar? Se ele disser sim, o secretário... E aí são as orientações que ela já deu para a gente não, aqui, né? Também não é... E ela até lembrou aqui no final, disse assim, eu esqueci de falar do idoso, mas no vídeo tem. Beleza. Então tem todos esses casos que ela está falando aqui. Ela pode ajudar a trabalhar. Acho assim que a gente está avançando e é isso que a gente tem que fazer. Nessas ações sociais, porque a acessibilidade é uma ação social, né? Uma ação enquanto nós, instituição, prestando ao público em geral. Nós estamos evoluindo. A comissão passada, o PRE teve um grande sucesso, que nós fomos assim 100% pontuados,
né, pelo TSE em relação a essa ação de acessibilidade. O nosso grande avanço agora e o grande desafio dessa comissão é fazer esse trabalho não apenas nesse período eleitoral. Nós já assumimos agora, essa comissão que agora está, já assumiu para trabalhar só para a eleição, né? Porque não dá tempo de fazer outra coisa agora. Mas o nosso desafio é continuar esse trabalho de acessibilidade da justiça eleitoral durante todo o período, de uma forma permanente, não só em anos eleitorais, não só em períodos eleitorais, mas que seja uma ação perene na justiça eleitoral. E aí nós vamos ter a oportunidade de desenvolver projetos dentro dessa ação de forma mais efetiva e abrangente. Porque só o período eleitoral, venhamos, né, é muito pequenininho, é muito pequena a ação dentro do universo que é a acessibilidade, que nós, enquanto instituição e enquanto cidadãos, temos essa obrigação moral, ética, cívica, né, humanitária de ser acessível e de trabalhar com isso. Então, na acessibilidade pós-eleição, terá esse foco, nós teremos que trabalhar com ações que vão nos dar oportunidades às pessoas de trazer ações, projetos interessantes no sentido de tornar a acessibilidade perene e abrangente. E agora, no período eleitoral, eu creio que é isso mesmo, a gente está no caminho certo, dentro das nossas possibilidades, de fazer o possível, o máximo que pudermos fazer para que as pessoas que têm essas determinadas limitações possam ter o livre acesso, né? Possam exercer esse acesso de votar, de ir e vir, como todos os demais que não têm certas restrições têm. Eu acho que o nosso papel é trazer equidade dos direitos entre as pessoas que não têm nenhum problema de restrição e aquelas que o têm por determinadas e inúmeras circunstâncias, né? Então, eu acho que isso é um grande feito nosso e é isso que nós pretendemos, né? Esse é a nossa função, o nosso papel.